Olá pessoal, professor Edenilson, gravando para o curso técnico em prevenção de acidente de trabalho, terceiro semestre, prevenção e controle de riscos e perdas, Colégio Estadual Dr. Brasília Machado, Antonina, Paraná. Pessoal, a aula de hoje nós vamos abordar aqui um pouco sobre a NBR 14280, tá? NBR 14280, ela vai nos falar aí sobre acidente de trabalho, sobre a metodologia. Então acredito que você já deve ter visto, né, alguma coisa da NBR 14280 nos, nos semestres aí anteriores. E a gente vai falar um pouco, né, sobre a estatística de acidente de trabalho. Então a gente está falando sobre prevenção, controle de riscos e perdas. Então é muito importante nós, como técnicos de segurança, sabermos da onde vêm essas informações, como que são feitos esses cálculos de taxa de frequência, cálculos de taxa de gravidade. Então esses cálculos são importantes, né? Da onde vem esses dias né, uns anos atrás um técnico me perguntou assim, falou assim: "Ah, Edenilson, da onde que vem, né, essas informações? Da onde que saem essas informações dessas taxas, né, desses números? Como é que a gente chega nesse valor?" Né? Então isso nós não podemos aí ter dúvidas, né? Então a gente tem que consultar aí a NBR 14280 e a gente vai saber ali como que a gente faz o cálculo da taxa de gravidade, taxa de frequência. Então a gente vai estar passando aí nessas aulas para nós conhecermos esses cálculos. Nós vamos fazer uma planilha, tá? Vamos fazer uma planilha de estatística de acidente. Eu vou mostrar para vocês aqui passo a passo pela sala virtual, né? Vamos abrir aqui aquele Excel, mostrar para vocês como são feitos esses cálculos, né? Então, vou mostrar para vocês aqui bem certinho para vocês aprenderem a fazer os cálculos aí de estatística de acidente. Ok, pessoal? Então vamos lá. Para nós sabermos aí dos cálculos estatísticos, né? Deixa eu me esconder aqui. Para nós sabermos um pouco aí dos cálculos estatísticos, é importante, né, a gente saber aí da onde vem. Então eu vou mostrar para vocês aqui a NBR 14280, tá? Então tá aqui a nossa NBR 14280, né? Eu tava mexendo nela aqui em algumas coisas. Então deixa eu subir aqui para mostrar para vocês, ó, cadastro de acidente de trabalho, procedimentos de classificação, NBR 14280, é onde eu tô baseado aí para fazer esses cálculos. Então, 94 páginas, né? Eu sempre gosto de frisar aí a quantidade de páginas, quantidade de leis aí, importante para a gente saber, tá? Então, daqui que eu tiro todas essas informações, tá? Então, ele fala para nós ali que o objetivo dessa norma é fixar aí critérios para registros, comunicação, estatística, investigação e análise de acidente de trabalho, suas causas e consequências. Então, eu já falei isso para vocês, né, em aulas anteriores, que o importante, né, dessas NBRs é justamente padronizar essa comunicação, criar um procedimento de comunicação, porque senão, imagine, cada empresa vai fazer uma comunicação, cada empresa vai fazer uma estatística diferente, e aí às vezes o valor não bate, né? O memorial de cálculo que eu uso é diferente do outro, eu invento a minha memória de cálculo, e não, nós temos isso já procedimentado aqui na NBR 14280, ok, pessoal? Tá? Nós temos aqui já tudo certo aqui na NBR, é só a gente fazer a aplicação, tá? Então aqui, ó, a primeira coisa importante, né, para os cálculos estatísticos, as horas homens elas são calculadas pelo somatório das horas de trabalho de cada empregado, tá? Então depende, então esses números estatísticos eles dependem aí da quantidade também de funcionário que nós temos, né? Por isso que
a NBR 14280 ela traz para nós essa memória de cálculo, porque é padrão, né? A única coisa que vai, as variáveis ali que vão mudar dentro da nossa fórmula é a quantidade de acidentes e a hora homem trabalhadas, né? Então essas variáveis elas são variáveis, né? Como o nome delas já diz, são variáveis. Então a gente vai conseguir aí trabalhar. Eu posso trabalhar numa empresa que tenha 50 funcionários, eu tenho que empresa que tenha 100 funcionários. Eu consigo jogar tudo isso dentro dessa fórmula e eu ter aí a minha estatística, né, mais correta possível, tá? Nota: horas homens em um certo período, tá? Se todos trabalharam o mesmo número de horas, tá? É o produto do número de homens pelo número de horas, tá? Então ali, por exemplo, ó, tem um exemplo ali. Se eu tenho 25 homens trabalhando e cada um trabalharem 200 horas por mês, vai totalizar 5.000 horas, tá? Então quando eu falo em horas homens trabalhadas, eu estou falando de uma variável chamada HHT, tá? Então ela aparece com esse nome, HHT, que é horas homens trabalhadas, tá? Então lembrem dessa variável, né? Ela vem com esse nome. Às vezes você vai ver numa planilha, numa estatística, ela vai estar lá como HHT. Você vai perguntar o que é esse HHT, né? Então são horas homens trabalhadas, ok? Olha aqui, ó. Quando o número de horas trabalhadas do grupo, né, calculam-se vários produtos que devem ser somados para a obtenção do resultado final. Ó, exemplo: 25 homens, dos quais 18 trabalham cada um 200 horas por mês, 4 trabalham 182 horas e 3 trabalham 160 horas, totalizando 4.808 horas homens, como abaixo indicado, tá? Então, nesse primeiro slide aqui, ó, ele fala de 25 homens trabalhando, todos 200 horas por mês, tá? Então, é importante a gente fazer esse cálculo de horas homens trabalhadas, né, separados, porque nem todo mundo trabalha a mesma quantidade de horas, não é verdade? Então tem gente que trabalha mais, que faz mais hora extra, né? Por exemplo, equipes de manutenção, é, equipes aí de pessoal elétrico, né? Hidráulico. Muitas vezes tem ali uma emergência na empresa que o eletricista ele precisa ficar trabalhando até mais tarde. Então esses profissionais eles vão trabalhar aí mais horas por mês, tá? Então, no Brasil, né, existe aquela estatística, né, que fala que são 220 horas, né, trabalhadas, né, que o brasileiro ele trabalha aproximado, mas essas informações de hora homens trabalhados, né, que é o HHT, nós vamos conseguir esses valores aí com o RH da empresa, tá? Então lá no RH da empresa você vai fazer a solicitação, você pode solicitar para que você possa fechar o teu mês aí com todas as informações de horas homens trabalhados, tá? Então, gente, essa primeira variável que eu estou mostrando para vocês aqui é muito importante, tá? Essa variável aqui de quantidade de horas homens trabalhadas, ela vai fazer total diferença quando nós formos calcular as taxas, né? Que seja taxa de frequência, que seja aí a taxa de gravidade que eu preciso saber. Essas informações elas são muito importantes e vão fazer diferença. Se eu colocar ali um número que não é real, eu não vou ter um número real na minha estatística, tá? Porque, por exemplo, tem empresas que elas trabalham com metas, né? Então ela coloca lá uma meta para 2020, por exemplo, eu quero ter a minha taxa de gravidade, né? Eu quero reduzir em 50% a taxa de gravidade em relação ao ano de 2019. Tá? Então, se eu tive uma taxa de gravidade, por exemplo, de 250, né? Então a empresa ali ela quer
reduzir, né, isso, ela quer chegar ali no máximo a 125. Então, para que eu possa atingir esse objetivo, eu preciso ter uma estatística bem feita e aí eu vou tomar ações, né, tomar medidas e vou acompanhando, né, o acumulado no ano, vou acompanhando a evolução da minha taxa de gravidade para saber se lá no final do ano eu vou conseguir atingir essa meta ou não. Né? Se lembram lá do ciclo PDCA, né? A gente está falando de prevenção, controle de riscos e perdas, então dentro da aula de PDCA, né, eu posso dar aqui esse exemplo, né? Então, ó, eu quero reduzir em 50% lá a minha taxa de gravidade. Então, se a minha taxa de gravidade foi 250, eu quero chegar no máximo aí a 125. Né? Eu quero reduzir 50%, eu coloco uma meta. Se eu conseguir reduzir mais, ok, né? Mas aí eu faço lá o meu planejamento. O que que eu vou fazer? Ah, eu vou tomar as ações, treinamento, orientações, é, aquisição de novos EPIs, implantação de EPCs, equipamento de controle, equipamento de prevenção coletiva, né? Então eu vou atuar mais em prevenção, aumentar os DDS e assim por diante. Eu vou tomando as ações e vou acompanhando, né? Vou para o trabalho, vou acompanhando e vou fazer a checagem. E aí, primeiro mês, como é que foi a minha taxa de gravidade? Subiu, desceu, atendi, não atendi, vou atender um acumulado. Então eu consigo ir acompanhando dentro da minha planilha de estatística, tá, pessoal? Então lembre-se, né? Lembre-se desse slide aqui, tá? Eu preciso fazer o cálculo correto. Então, se eu tenho 100 funcionários, eu preciso saber quantas horas essas pessoas trabalharam, tá? Como que eu vou saber isso? Geralmente, né, habitualmente, essas informações são informações de recursos humanos. Então, eu vou lá no RH e peço, falo, olha, preciso da quantidade de horas homens trabalhadas. Por quê? Porque o RH ele tem isso na folha ponto, né? Ele tem todas essas informações já planilhadas na folha ponto. Então ela vai me mandar essas informações dizendo, olha, eu tenho 200 funcionários, né? X funcionários trabalharam 100 horas, X funcionários trabalharam 120 horas, outros trabalharam 200, outros 240 e blá blá blá, e vai chegar lá, eu cheguei no valor 44 mil horas homens de exposição ao risco, né? De exposição aí ao trabalho, tá? Então eu cheguei nesse valor e vou jogar na minha fórmula. A fórmula nós vamos aprender um pouco mais para frente, né, nas próximas aulas. E a gente vai aprender também a fazer a nossa planilha de estatística de acidente. Ok, pessoal? Então, olha só, horas estimadas, tá? De exposição ao risco são quando não se puder determinar o tempo total de horas realmente trabalhadas, tá? Quando você não conseguir estimar total, a gente vai para... Quando você não puder determinar totalmente aí as horas, a gente vai para horas de estimadas, tá? A gente vai para horas estimadas. E lá nas horas estimadas, ela nos fala que se eu não conseguir rastrear totalmente, elas devem ser estimadas, multiplicando-se o total de dias de trabalho pela média do número de horas, tá? Então, se eu não tenho a informação completa, né, concreta do RH, então eu faço ali, tem uma média de horas homens trabalhadas, né? Então, se eu tenho 10 funcionários, um trabalhou 120, outro trabalhou 150, outro trabalhou 200, eu jogo tudo isso, faço uma média e na média, né, eu vou fazer esse cálculo para poder eu ter aí horas estimadas, tá? Então ela me traz a nota 1 ali, né, dizendo assim, ó, que se o número de horas trabalhadas por dia diferir de setor para setor, deve-se fazer uma estimativa para cada um deles, somar eles e o resultante a fim de obter o número total de horas, incluindo nessa estimativa as horas extraordinárias. Na impossibilidade absoluta de se conseguir o total na forma anterior citada e na necessidade de obter-se um índice anual comparável que reflita a situação do risco da empresa, arbitra-se em 2.000 horas homens anuais a exposição ao risco para cada empregado. Então, se você não conseguir de forma alguma fazer uma estimativa
Ah, não consigo fazer a estimativa, não consigo fazer o cálculo, tá? Então ali, ó, já vai dizer que ela vai arbitrar para nós fazer o cálculo aí de 2.000 horas homens de exposição ao risco, tá? Então aí se a gente dividir isso aí por 12, né, por mês vai dar 166,66 horas homens trabalhadas, tá? Então isso é uma estimativa, tá? Caso você não consiga chegar aí num valor concreto, tá? Mas hoje a gente consegue chegar nessas informações concretas aí, porque a gente consegue pegar tudo nos recursos humanos, né? A folha ponto, né? Hoje os pontos são todos digitais, é, via digitais, né? Então, por biometria, né? Então, quando eu falei digitais, ele estava falando de acesso biométrico. Então, você consegue tirar aí todas as informações, as horas que esse funcionário trabalhou. Ok? Então, nota 2, né? Então, dentro da nossa NBR 1480, ela vai trazer a nota 2, dizendo que também se as horas homens forem obtidas por estimativas, deve-se indicar a forma pela qual ele foi realizado. Então não é simplesmente, vou fazer uma estimativa, tem que registrar a forma, né, por que você não conseguiu. E no caso de mão de obra subcontratada de firmas empreiteiras, por exemplo, as horas de exposição ao risco, calculada com base ao número de empregados da empreiteira, devem ser consideradas também na estatística desta última, devendo as empresas, entidades ou estabelecimento que utilizam-se de subcontratação fazer o registro das exposições em suas estatísticas, tá? Dias perdidos por incapacidade total, tá? São considerados como dias perdidos por incapacidade total as seguintes situações, ó. Os dias subsequentes ao da lesão em que o empregado continua incapacitado para o trabalho, inclusive dia de repouso remunerado, feriados e outros dias em que a empresa ou entidade ou estabelecimento estiverem aí fechados, tá? Tô tossindo aí porque eu acabei me afogando aqui, né, sozinho. Fiquem tranquilos, né? Fiquem tranquilos. Os dias subsequentes da lesão, perdidos exclusivamente devido à não disponibilização de assistência médica ou de recursos diagnóstico necessário. E ela me dá uma nota aqui também dizendo que não são computáveis o dia da lesão e o dia em que o acidentado é considerado apto para o retorno do trabalho. O que ela quer dizer com isso, gente? Que para fins aí estatísticos, os dias perdidos por incapacidade temporária, ele não vai entrar a conta no o dia do acidente, tá? E nem o dia em que esse funcionário ele retornar ao trabalho. Então, se ele pegar um atestado de 15 dias, na nossa estatística ela vai considerar quantos dias? 14, tá? Porque o primeiro dia, o dia em que aconteceu o acidente, ele estava apto para o trabalho. Ele compareceu ao trabalho, ele bateu o cartão, ele foi trabalhar, ele saiu, foi fazer as suas atividades, aconteceu o acidente. Então aquele dia, ele não é um dia perdido, tá? Por acidente. Ele trabalhou, ele produziu. Vai ser considerado conforme a nossa NBR 14.280. Não são computáveis dias, o dia da lesão e o dia em que o acidentado é considerado apto para o retorno. Então, se ele vai retornar no 16º dia, né, a gente faz ali o primeiro dia, o dia do acidente não é computado, a gente vai registrar como afastamento o dia subsequente até o último dia. Então, a norma também ela fala ali que você tem que considerar feriados, domingos, né? Você tem que considerar aí dias corridos, tá? Então, se tiver fechado a empresa, é feriado, não vou considerar como dias perdidos, né? Não, tem que considerar, tá? Mesmo, mas é feriado, é sábado, domingo ele já não trabalha. Mas vai ficar considerando lá os dias perdidos, porque
é considerado aí dias, são considerados aí dias perdidos, tá? O total aí de dias que esse trabalhador ficar inapto para o trabalho. Ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, né, nessa aula de hoje. Na próxima aula eu vou trazer aí outras definições, tá? Nas próximas aulas eu trago outras definições. E aí até a gente chegar aí nos nossos cálculos, a gente chegar na nossa estatística de acidente aí, tá ok, pessoal? Então quero deixar para todos aí um grande abraço e até a próxima aula. Deixa eu aparecer aqui, né, para vocês aqui, para vocês verem que eu tô aqui ainda, né, que eu tava aqui meio afogado, né, mas agora tá tranquilo. Beleza, gente? Até a próxima aula aí. Um abraço a todos.